Seja muito bem-vindo ao Pode Ser Vox. Eu sou Maiara Veloso e estamos de volta. E hoje a gente vai conversar sobre assuntos bem interessantes, sobre cultura, liderança e os desafios do mundo do trabalho. Oi pessoal, eu sou Glauber Albuquerque e como prometido estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Ser Vox, trazendo hoje especialistas, reflexões e conversas com temas que impactam diretamente nas decisões, nos resultados e no desenvolvimento profissional. E se você busca desenvolvimento contínuo, novos aprendizados e desenvolvimento na sua carreira e nos seus negócios, então você está no lugar certo, aperta o play e vem para mais um episódio do nosso Pode Ser Vox. Nos últimos anos, a saúde mental ela deixou de ser um assunto individual para se tornar uma pauta essencial nas organizações. Afinal, um ambiente saudável gera pessoas engajadas, produtivas e preparadas para os desafios. E com as atualizações da NR1, o tema ganha mais relevância, reforçando que promover a saúde mental é uma responsabilidade compartilhada entre organização, liderança e colaboradores. Por isso, o tema do episódio de hoje é NR1 e saúde mental no trabalho, o papel da empresa e de cada um. E para iniciar essa conversa, vamos receber nossa primeira convidada, uma pessoa muito querida pelo Grupo Centerbox, Mirna Tinoco, CEO da Mente Saúde e especialista em governança de riscos psicossociais, com ampla atuação na implementação da gestão de requisitos da NR1. Seja muito bem-vinda, Mirna. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, contribuir, com esse horizonte de compreensão com os nossos telespectadores. Pessoal, e vou aqui, agora chamar a nossa segunda convidada, porque a gente tem a honra de receber Cássia Salles. Ela é a nossa presidente da BRH Ceará, coordenadora de gestão de pessoas e também ela é professora de pós-graduação da Unifor. Ela vem trazer a sua experiência, a sua visão sobre os desafios e as oportunidades da gestão de pessoa diante desse novo cenário. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, Maiara, Glauber, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, participando desse momento. E tenho certeza que nós iremos contribuir, tirar muitas dúvidas e ficar à disposição sempre de vocês para vários momentos como esse. Show. Ótimo, então vamos começar as perguntas, com duas especialistas aí no tema NR1, no tema saúde mental, no tema cuidado com pessoas, Então, mais uma vez é um prazer recebê-las aqui. E aí eu queria perguntar, vocês fiquem à vontade para quem começa a responder, tá? Então, o que a NR1 traz de novo? E quais são os principais programas que vocês veem funcionando de verdade nas empresas que já estão mais maduras com o assunto de saúde mental? Eu quero começar dizendo que a NR1 não é tão nova assim, Já existe há muitos anos, mas as novas diretrizes, elas trazem as obrigações. E hoje, dentro do plano, prescrito pelo próprio Ministério do Trabalho, ele traz a obrigatoriedade do levantamento de risco, no primeiro momento, que é exatamente o diagnóstico. E após esse diagnóstico, teremos um plano de ação. Para quê? Como se o plano de ação ele intermediasse o fato e a consequência. E a consequência é justamente fazer valer esse plano de ação, que é justamente o gerenciamento de riscos. Hoje, sempre existiu, essa proposta de cuidar da saúde mental, sim, porque isso está incluso na ergonomia, dentro já do PGR, já é um assunto comum da própria saúde, medicina do trabalho, mas as diretrizes hoje são mais específicas para esse cuidado. E certamente isso advém, dos fatos sociais, do sofrimento que nós estamos vivenciando no mundo. E o que tem funcionado, assim, que eu tenho visto, ainda é muito recente, para a gente ter métricas desta obrigação propriamente dita. Mas o que tem funcionado, eu sempre digo, o sentido da norma
e no direito a gente chama de teleologia da norma, é exatamente a busca por um programa contínuo e não só ações. Posso inclusive citar o nosso trabalho lá no Center Box, desde o comecinho de 2024, que ainda nem tinha vigência, né, da NR1, que a gente começou nos primeiros momentos com ações. Eu lembro que para os encarregados a gente fazia algumas trilhas, né, e depois entramos no plantão psicológico e seguimos, e até hoje seguimos, né. Então a proposta, o que faz valer mesmo, o que faz funcionar dentro de uma empresa é a cultura do cuidado. E se eu falo de cultura, necessariamente eu falo de programa e não de ações estanques. Gente, falar de NR1 e dessa nova atualização, necessariamente nós falamos de governança. Temos que olhar para dentro do negócio pensando na sustentabilidade, né? Então, nós temos indicadores reais pela qual a NR1 ela precisou ser atualizada, né? Então, diante dos fatos, não existe um argumento e as empresas precisam se adequar. Então, existe essa atualização e as necessidades de fazer os levantamentos dos riscos psicossociais, entender o grau, né, de criticidade dentro de cada organização e, a partir daí, começar as boas práticas. Eu olho muito para o mercado, né, estudo muitas empresas e nós temos hoje no Ceará empresas que são referências em cuidados de saúde, bem-estar e também saúde mental. Então, saúde mental não é muito, né, esse número, até porque essa obrigatoriedade ela chega muito recente, mas é algo que eu já começo a ver um movimento bacana dentro das organizações. Então, algumas estão aguardando entender o cenário, outras já estão saindo na frente, né? E eu penso que quando uma empresa ela sai na frente, independente do cenário ou de uma fiscalização, ela ganha produtividade, ela ganha um clima saudável, pessoas felizes e, consequentemente, uma retenção desses talentos, né? Então, ao invés das pessoas olharem para fora, elas escolhem permanecer dentro dos ambientes. Então, as empresas que estão dando esse passo estão realmente de parabéns, porque elas irão ganhar sempre. E isso reflete muito na sustentabilidade do negócio, né? Então, por isso que vem atrelado à governança. E aí vem um aperfeiçoamento, né, dessas práticas, né, com essa atualização da NR1. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, né, trazendo um pouco aí para o nosso cotidiano, né, que é a gente hoje vive um cenário de muita pressão, de excesso de informações, né, de mudanças constantes. Sim. E aí eu queria saber a percepção de vocês, qual é o maior desafio hoje que as empresas enfrentam nesse contexto? Eu penso que um dos, né, maiores desafios é até um processo de conscientização para os próprios trabalhadores. Não é incomum eu escutar do tipo, por que a empresa quer cuidar de mim? Isso reflete uma dor, isso reflete um sofrimento. E muitas vezes eles não têm consciência da necessidade que é da relação, que vai ter duplo benefício para o colaborador e benefício para a empresa. E um dos fatores com maiores dificuldades que eu vejo é esse processo de conscientização. Porque sim, isso é uma estratégia de valor. Uma empresa que hoje oferece um plantão psicológico, como a gente faz no Center Box, uma empresa que oferece um cuidado com a saúde mental do seu colaborador, isso precisa ser divulgado, porque isso é uma estratégia de valor e faz parte do negócio. É aquele valor a mais do salário, que aí a gente engaja com o cuidado da saúde mental e o propósito. Porque o salário não é só o que a gente recebe, é o que a gente tem, né? E falando nisso, eu lembrei agora, né, Mayara, a gente trabalha já há alguns anos aí com o plantão, com a Mente Saúde, né? Um programa que ficou consolidado dentro do grupo Center Box, e a gente ainda encontra muito preconceito dos colaboradores, né? Porque às vezes, às vezes não, na realidade a gente sempre coloca aberto a todos os colaboradores que queiram participar do momento de plantão psicológico. E tem alguns que se inscrevem, né? E tem outros que a gente vê a necessidade de atendimento, mas que eles não se inscrevem, né? E aí quando cai no radar a gente, né? Enquanto gestão de pessoas, enquanto DHO, alguns a gente tem que ligar e convidar. E aí fica aquele tabu, né? Mas eu tô bem, eu estou resolvida,
eu não preciso disso. Não tem problema, né? Eu não tenho problema, estou muito bem resolvido. E não só no plantão psicológico, né? Não só no plantão psicológico. E depois, detalhe, a Maiara liga, conversa com o gestor, e aí o gestor, compreendo, ok, vou fazer. E faz, aí depois liga, né? Maiara, foi maravilhoso. Muito obrigado por ter me incentivado. Ou seja, existe o tabu, Exato. mas depois eles veem o quão é bom o processo, né? E nós também temos outros momentos também de saúde mental, um deles, que eu sou fã de falar e eu nunca deixo de falar, que é o Eu Caçador de Mim, Sim. né? Onde muitas vezes a gente faz ali alguma atividade em grupo, né? Uma grande roda de conversa, eu participo desse momento junto com as meninas, e eu digo assim, olha, que eu não sou a diretora, esqueçam, eu estou aqui para contribuir junto com vocês. E é muito bom para mim, é muito bom para cada um, porque a gente escuta as histórias de um com os outros e a gente ainda nota, né, apesar de a gente estar aí com esse projeto também já consolidado, vem melhorando. Algumas pessoas que ano passado praticamente não falavam no momento, hoje já falam, já se sentem num ambiente seguro para conversar sobre suas dores, sobre seus traumas, mas ainda tem aquele que o mundo ainda é lindo, o mundo é poliano, o mundo é azul. E a gente sabe que não é bem assim, mas tem ali, às vezes, a questão da falta de segurança do ambiente, mas, às vezes, segurança em si mesmo, de não mostrar suas fraquezas e suas dores, né? Mas isso é um processo, a gente entende, né, Maiara? Que ano a ano, etapa a etapa, ciclo a ciclo, isso vem melhorando, né? Então, culminou demais com o que você está falando aí, Mirna, que muitas vezes vem... Por quê que a empresa está querendo cuidar de mim? Que vantagem que ela vai querer tirar? Né? O que ela vai querer em troca? Né? Tá me oferecendo um plantão psicológico gratuito, sem cobrar nada, eu posso fazer dentro da própria empresa. O que a empresa está querendo? Tá me amarrando em alguma coisa? Tá gerando uma fidelidade? Exatamente. E não é isso, né? É porque a gente entendeu, principalmente depois aí da pandemia, que nós também precisamos cuidar dessas pessoas. Sim. E outro desafio muito grande das empresas é gerar o equilíbrio, né? Fazer com que as pessoas compreendam o equilíbrio entre a sua vida pessoal, entre a sua vida profissional, saber que a pressão ela vai existir, né? Então, um processo muito bacana que a BRH vem fazendo com os associados e com os empresários também é ensinar. Então, nesse primeiro momento, desde o ano passado que a gente vem rodando, fazendo vários eventos, inclusive em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho, com os auditores fiscais, para que eles entendam, que as pessoas entendam que essa fiscalização, que essa atualização, ela não vem para punir. Ela é uma coerência. Então, se eu tenho indicadores que me mostram que as pessoas estão adoecendo, né, por questões de saúde mental, eu preciso fazer uma correção. E essa correção, ela não foi nada aleatório, né? Você citou a pandemia, mas a gente também tem impactos da evolução do mundo do trabalho. Então, hoje nós temos o ingresso da IA, né, de uma forma mais forte, a tecnologia. Então, o modelo de trabalho ele vem se modificando. Tudo isso vai gerando impactos. Fora que tem situações que as empresas conseguem controlar e adaptar, e outras situações externas que a gente não consegue. Mas o nosso cuidado, o nosso dever é fazer a prevenção, para que as relações de trabalho, como eu falei, elas sejam coerentes, para que as pessoas elas não sejam abusadas dentro das organizações, que elas não sofram assédio moral, assédio sexual, que os líderes eles falem e eles cobrem, porque afinal toda empresa tem que ter resultado e muitas vezes o momento vai ser de pressão e ele tem que existir mesmo, mas tudo é a forma como o líder fala, é a forma como aquela liderança ele exerce a sua comunicação. Então, para isso, é necessário fazer programas de incentivo, trilhas de desenvolvimento, como a Mente Saúde realiza, os primeiros socorros psicológicos. Então, é muito importante um gestor saber fazer os primeiros socorros psicológicos do seu colaborador, saber quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, saber quando ele era feliz e agora ele chega sem dar um sorriso, sem dar um bom dia, ou se ele antes era muito comunicativo e agora ele já não fala mais. Então é necessário pelo menos perceber, né, que está acontecendo um sofrimento e a partir dali ele não vai conseguir gerenciar porque não é o profissional habilitado, mas aí vocês hoje já têm aí uma especialista, né? Então parabéns já pelo incentivo de vocês que
com certeza isso é um fruto, né, que está sendo plantado e com certeza vai gerar muitos frutos adiante. Na realidade, é uma semente que foi plantada e vai gerar muitos frutos. E é uma coerência, né? Então, é você realmente olhar para o futuro e o que é que eu posso fazer para o futuro hoje. E isso vocês já estão fazendo. E interessante que você trouxe essa fala e eu fui lembrando de alguns casos que aconteceram e que acontecem na empresa. E não é um papel só do líder, eu vejo, sabe? É um papel de todos nós. Eu já me deparei em encontrar pessoas que exatamente com essa alteração e na hora eu percebi que algo não estava legal, na mesma hora eu liguei para a psicóloga do grupo, eu disse assim, dá um jeito de chamar fulana, eu acredito que ela não tá bem pelo bom dia que ela me deu de forma diferente no corredor. Eu disse, não tá legal, porque eu conheço aquela pessoa, eu sei como é que ela age no dia a dia. E de imediato a pessoa foi e atendeu e de fato estava passando por uma crise, né, onde a gente faz todo o acompanhamento, faz toda a orientação. Claro, tem coisas que não cabem, não competem à empresa. Sim. E a gente orienta, a Maiara faz muito bem esse papel muitas vezes. Eu lembrei de outro que recentemente você mesmo fez a intervenção. Porque não é só sobre o que a empresa pode trazer de riscos psicossociais. São problemas que às vezes a pessoa traz de casa, né, da sua vida, por doenças. E a Mara teve que fazer de fato uma intervenção, porque às vezes a pessoa nem reconhece que está naquele momento que ela precisa de uma pausa, né? Verdade. E quando a Mirna traz a questão da abertura, né, dos colaboradores em estar, eu sinto também que esse caminho é um pouco árduo, né, mas assim, quando a gente vai conversando, a gente vai vendo que basta, né, também as pessoas darem a oportunidade de conhecer. Porque quando eles vão para a ação, aí eles voltam com outro olhar, né? O exemplo, a gente começou com a Mirna fazendo todo um cuidado com a liderança, com todas as lideranças, e eles gostavam de ir. Então, assim, eles pediam mais. Mas para ir, foi o poder de persuasão e convencimento para que a gente estimulasse. Mas quando eles têm acesso a um plantão, a um treinamento, é tanto que a gente hoje tem a Mirna no operacional da gente. Exato. Levando todas as questões relacionadas à saúde mental para que a gente leve a informação, porque realmente a informação ela salva, né? Então, eu acho que isso vem muito acompanhado do tabu, né? Que a gente sabe que sempre teve, sempre terá o tabu relacionado ao ir para um psicólogo, a ir para um plantão, a falar sobre saúde mental, a chorar. Hoje a gente vê a evolução de gestores no Caçador de Mim, que tipo, eu não choro, aí de repente tá chorando. E a gente, olha, tá chorando, que massa. Né? Isso. E outra, né, pro RH, pra alta gestante, a gente vem também tentando quebrar essas barreiras que às vezes as pessoas constroem. Como você falou, a evolução do trabalho. Antes eu ir para um momento com a minha diretora de RH, com o RH, chorar, falar da minha vida, falar das minhas questões. Não existia isso, a gente tinha que produzir. E engraçado, né, Glauber, que o maior discurso dos gestores, que a gente faz isso com a alta gestão, o maior discurso deles é, nossa, obrigada, porque a empresa parou a gente, que a gente é muito caro, parou uma tarde toda para estar aqui falando e escutando sobre a nossa vida, sobre quem eu sou. E eles nem imaginam que pra gente é muito importante. Quando a gente olha pro horário, né, Maiara? Eu disse assim, gente, vocês já sabem que horas são? Já são quase 19 horas. O quê? O ambiente fica tão leve, tão prazeroso. E detalhe, das 7 horas... e não tá ninguém apressado para ir embora, né? Se fosse numa reunião chata, pesada, com cobrança, tava todo mundo já louco. Detalhe, ficam sem celular, sem sapato, todo mundo de pé descalço. Então, assim, é muito prazeroso e eu acho que todo mundo ganha. Eu acho que cada um ganha. Eu sempre que saio de um momento desse, eu saio, assim, muito orgulhosa. E quando a gente vê a evolução de um ciclo anterior e do ciclo atual... Por isso que vocês são felizes, né? Porque vocês também veem a evolução dos pacientes de vocês. Eu não sou psicóloga, mas assim, amo demais aí a profissão, o desenvolvimento, sou acompanhada por psicólogo e também adoro ver o meu desenvolvimento assim, gente, olha como eu cheguei aqui, olha como é que eu tô agora. Né? Superando algumas coisas que a gente nem sabe que tem, né? Exatamente. Enfim. Mas aqui vamos continuar, o papo tá muito bom, né? Mas vamos pensar aqui, tem empresa que ainda não começou a olhar para a NR1 com profundidade. Qual é o risco real que ela está correndo e por onde ela deve começar? Essa pergunta eu vou até atualizar, né? Aí quem vai nos ouvir, quem vai nos ver também.
Ontem mesmo saiu uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, uma liminar. E liminar quer dizer que é uma decisão temporária, dizendo que as multas, em termos de fiscalização, vão ser suspensas por 90 dias. Mas isso, muita gente acha que vai avançar alguma coisa em relação ao texto do NR1. Se vai, isso não se sabe ainda, porque isso não foi falado. Quando existe um texto normativo, ele vem de fatos sociais. Existe uma forma, né, no direito que a gente diz assim: toda vida que o direito olha para alguma coisa e legisla sobre algo, é preciso que isso venha da sociedade. Então, o fato de hoje existir essa cobrança, né, da NR1 em relação às empresas, é porque as pessoas estão adoecidas. Estar adoecidas não necessariamente tem essa ligação, né? Tem esse nexo de causalidade com a relação de trabalho. Mas nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Sim. Os sintomas, é natural, eu posso ter um problema de ansiedade, depressão, relacionado a tantas outras coisas também, mas Vai possivelmente vai impactar onde eu vou estar. E onde eu estou a maior parte do meu tempo? No trabalho. Então, quando vem, né, essa perspectiva mesmo da norma de obrigatoriedade, é justamente para que as pessoas tenham essa compreensão de que o cuidado precisa ser feito. E quem não fez ainda pode sim sofrer consequências no sentido legal também, mas eu nem gosto muito de falar dessa consequência legal. O que eu digo é o seguinte: o diagnóstico precisa ser feito, que é o levantamento de risco. O que está, né, agora para ser feito um acordo junto ao autor da ação, que foi a Fundação Nacional de Ensino Básico e Superior, né, nessa decisão liminar que houve ontem. Para ser julgado, o que está em análise é a questão da multa, mas o levantamento, o texto da NR1, tudo está do mesmo jeito. E quem não fez, o pessoal está muito preocupado com essa questão da fiscalização, do valor da multa propriamente dito. Mas vamos lá, vamos criar um cenário que eu acho que as pessoas não enxergam. O pior de tudo, isso ali é só a ponta do iceberg. O pior de tudo é a judicialização dos processos. Porque, por exemplo, quando uma pessoa vai judicializar um processo, a empresa precisa dizer o que é que está fazendo. Ela precisa apresentar alguma coisa. Então, o que ela já está fazendo, sinceramente, ela está fazendo por uma prevenção também. Ela precisa fazer para ter o que dizer numa defesa. Afinal de contas, numa relação de trabalho, é o ônus da empresa. E a empresa precisa observar isso, que é um cuidado com a própria empresa. Então, quem não está fazendo, além de tudo, né, de ter todo o seu sofrimento, possibilidade maior de turnover, gente, é humano. O que tem de mais humano no ser humano? Falei isso ontem, né? É o ser humano. Então, toda a cadeia, do começo ao fim, fornecedor é ser humano, cliente é ser humano, gestor é ser humano, colaborador é ser humano. Então, não tem como a liderança, o RH, todos nós, não tem como a gente não conhecer e não se aprofundar nos desígnios dos sofrimentos psicológicos. E para as empresas que ainda não estão, né, correndo atrás aí de fazer essas atualizações, eu como uma boa gestora de pessoas, especialista em desenvolvimento humano, visualizo, né, um prejuízo oculto, que muitas vezes as empresas não percebem na prática, mas quando vão olhar para o bolso, né, os seus indicadores, existem muitos problemas organizacionais, de cultura, elevação de turnover, que gera um valor altíssimo para a empresa, né, de ter que estar fazendo desligamentos, o tempo de espera para você encontrar um novo talento dentro de uma empresa. Todos os custos que a gente sabe que não são poucos, né? Porque contratar é caro, demitir é caro. Fora o presenteísmo, porque pode ter pessoas que estão presentes de corpo, mas não estão conectadas com aquela cultura. Não estão produzindo, não estão felizes, não estão satisfeitas. A marca da empresa perde credibilidade, porque as pessoas vão falando mal. E a gente sabe também como é difícil uma empresa consolidar a sua marca, mas para que a marca ela tenha uma má, né, imagem é mais fácil, até porque hoje em dia tudo viraliza. Então,
A sinistralidade também, para quem tem planos de saúde internamente, a sinistralidade ela se eleva e aí são muitos custos, né? Então, assim, no final, o negócio perde. E aí, quando você para refletir, puxa, eu poderia ter investido antes, poderia ter feito a prevenção e nada disso estaria acontecendo, né? Porque nós estaríamos realmente garantindo ali a satisfação das pessoas. E esse trabalho de olhar para as pessoas, ele é um processo de mudança de mindset. Não é um processo, uma responsabilidade do RH, não é uma responsabilidade só da diretoria, nem da psicóloga que é contratada, mas são de várias pessoas. Então, é uma conta compartilhada, né? Então, eu preciso envolver o SESMIT, envolver ali a medicina do trabalho, gestão de pessoas, liderança, alta gestão, porque é uma responsabilidade de todos. Então, quando a gente olha para um negócio, a gente tem que olhar de uma forma geral, ampla, e perceber que aquela responsabilidade envolve toda a organização, né? Então, é melhor a gente prevenir do que a gente remediar e achar que está ganhando, no final você está perdendo, né? Gente, vocês falaram de muitas ações, né, que as empresas podem se preparar, mas eu queria entender, né, que tipo de ação a empresa ela vem desenvolvendo para apoiar colaboradores no gerenciamento do estresse no dia a dia. Em relação ao estresse, é um tema que eu adoro, que eu acho imprescindível para ser discutido em diversos podcasts, em diversas mesas. Por quê? Porque o estresse é um fator inerente à condição humana. Nós somos o tempo todo levado a um espaço, a um nível de estresse. O que nos faz levar ao sofrimento decorrente desse estresse são tantas outras coisas. Inclusive, os fatores de riscos psicossociais, eles incendiam mesmo o movimento do sofrimento dentro, não só da empresa, da vida pessoal, da vida do trabalho, mas a grande questão é que algumas ações, alguns fatores específicos, né, jornada de trabalho, falta de organização no trabalho, falta, ou então pelo menos más relações interpessoais no trabalho, são pontos muito importantes para a gente observar e tentar minimizar esse sofrimento do estresse. Quando a gente fala em estresse, a gente precisa pensar em pausa. É um certo contraponto. Certo, a minha equipe trabalha muito, vamos pensar aqui em inventário, né? Porque eu sei que é um momento, é um período nos supermercados, por exemplo, que eles têm muito estresse pelo ato em si, pela ação que vão fazer. Corredores, por exemplo, pessoa que corre no dia que vai correr, né? Pessoas que trabalham com esses pontos mais intelectuais, no dia que vai desenvolver algum ponto intelectual. Então, quando você está num avanço desse estresse, você pode criar pausas, micropausas, e aí eu sugiro um café melhor, uma pausa. Gente, vamos parar, vamos fazer o seguinte, hoje vai ser bem intenso, a gente está no primeiro dia de inventário, por exemplo, né? Vamos passar 10 minutos a cada de 1 em 1 hora. A gente, às vezes, procura muitas coisas complexas, mas eu sempre digo que o simples, ele ajuda demais. E para que a gente chegue no complexo, a gente precisa passar no simples. É um bom café da manhã, é uma pausa, é um espaço para tomar água. Por quê? Porque as pessoas vão cansar. E isso é provado mesmo, as pessoas quando têm pausas, elas têm uma baixa, né, no cortisol naquele momento de estresse. Porque, como eu disse, estresse é uma condição normal do corpo. E como uma boa prática, né, atividades físicas. Então, programas de qualidade de vida é muito importante as empresas terem, né, porque é algo que as pessoas estressam o corpo, mas é um estresse positivo, exato, onde naquele momento elas conseguem tirar as energias ruins, receber boas energias, ficam mais dispostas, a mente, né, também liberação de hormônios, libera os hormônios, a mente ela oxigena. Então, assim, hoje eu tenho um grupo de corredores, né, onde eu trabalho, tem mais ou menos 50 pessoas. Esse projeto nós abrimos inclusive para colaboradores e familiares, para que eles possam correr e treinar com uma pessoa que você ama. Então, a gente envolver também a família nesse processo é importante, porque gera um sentimento de pertencimento. Então, o dependente pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser o namorado, pode ser quem aquela pessoa achar que vai ser o dependente dela naquele momento, né? E aí a gente tem um processo de inscrição
inscrição, de passar pelo médico do trabalho. Então, eles treinam juntos e esse incentivo, né, faz toda a diferença. Então, eu já ouvi relatos e depoimentos de pessoas que tinham muitas crises de ansiedade, de pessoas que já tiveram depressão e precisavam preencher, né, o seu tempo com algo que gostassem. Inclusive, na última corrida, 3 dos nossos colaboradores, né, uma corrida de rua, eles subiram ao pódio, né? Então, assim, foram reconhecidos, ficaram no primeiro lugar, uma na categoria feminina, outra no masculino e outra no terceiro lugar. Então, assim, foi um motivo de muita satisfação, alegria e orgulho, porque um projeto que começou apenas, né, com o objetivo de cuidar da sua saúde, ele teve uma amplitude maior. Então, a gente conseguiu perceber que ele é além do que a gente conseguiu imaginar naquele momento que foi criado. Mas como a Mirna trouxe, a gente começou no simples, né? E a cada dia a gente vem aperfeiçoando esse grupo de corredores que só cresce, né? Então é um projeto 100% pago pela empresa, os corredores eles recebem apoio de assessoria nas corridas existentes, onde a gente providencia esses kits para eles, eles também têm tenda com café da manhã, tem direito à massagem, tem a comemoração. Então, assim, são muitas coisas, né, que muitas vezes a gente não consegue perceber com o olho nu, mas que gera um sentimento de felicidade. E eu posso até acrescentar o salário emocional, né, porque o salário emocional, ele também é um benefício, e esse benefício a gente entrega, né, e a pessoa precisa sentir. Então, tudo isso faz a diferença. E quando você fala de retornos que a gente não espera, né? Lá na empresa, as Nutris criaram um projeto que é o Cuidar para Liderar. E isso dá um suporte muito bacana no cuidado, né, com as pessoas. E a gente vai para uma atividade, todos os gestores juntos, e tipo, a gente já foi para a praia, e aí vai para algumas ações, né, voltadas não só para a saúde física, mas também para a saúde emocional, né? A gente vai se divertir, então faz diversas práticas. E aí, inclusive, esse mês a gente vai para o Parque do Cocó, um piquenique e uma corrida. Legal. Só que quando a gente percebe que não é só sobre isso, gente, a interação. Parece que, tipo assim, eu não sou gerente, eu não sou... Você nivela, não tem cargo. É a horizontalização do cuidado. A interação, relacionamento interpessoal, depois desses momentos, impacta demais no dia a dia, né? Então é muito bacana. O impacto que traz é muito maior do que um treinamento, né, em auditório. Engajamento bem. Engajamento bem. Nós fizemos recentemente o Vivencial, né, que foi o nosso treinamento vivencial, que assim, é muito impactante. E nós fizemos lá na Serra da Meruoca, né, que é o nosso refúgio, o nosso canto, onde nós levamos aí quase 50 pessoas. Gente, foi um fim de semana maravilhoso para ficar na história. Exatamente. E realmente libera tudo isso. É cansativo, no final do dia tá todo mundo exausto, né, por conta das dinâmicas, mas é muito prazeroso, muito prazeroso. E é legal e é importante você tirar as pessoas do ambiente de trabalho, proporcionar experiências, porque hoje o mercado ele fala de experiência, né? Então, para eu gerar um encantamento, eu preciso gerar algo positivo no outro. Então, é realmente você deixar memórias afetivas, né? E quando a gente consegue suprir essa necessidade, fazer essa experiência no outro, não é por R$100 a mais ou 200 que outra empresa oferecer que ele vai te deixar, né? Ele vai escolher ficar. Então, hoje o nosso propósito em cuidar das pessoas, da saúde mental, é que elas olhem para dentro da empresa, que elas olhem para dentro do Center Box e digam, eu não quero sair. Eu escolho ficar aqui, né? Aqui é uma liderança humanizada, aqui eu tenho um ambiente respeitoso, aqui eu tenho benefícios que me deixam satisfeitos, né? Então, assim, eu tenho muitos motivos para ficar do que um problema que possa existir. Verdade. Quando você falar aí do salário emocional, eu lembrei de outra fala que a gente escutou ontem, Mayara, de gestoras dizendo, aqui eu sou feliz. Aqui eu consigo trabalhar dentro do meu... Gestora, eu consigo trabalhar dentro do meu horário, eu consigo ter uma vida fora disso aqui. Isso é muito bom. E eu sou muito feliz. Muito feliz mesmo de estar aqui. Eu tô tendo qualidade de vida enquanto gestora, porque às vezes também tem um tabu de que eu não quero ser líder não, porque o líder trabalha demais, porque o líder tem responsabilidade, o líder não tem hora. E você escutar isso de gestores que vieram do mercado
Isso. E que hoje diz assim, poxa, eu gosto de estar aqui, eu estou na minha melhor fase. Teve um gerente que diz, eu estou na minha melhor fase em Parabéns, trabalhar viu? Que legal. dentro do Center Box, de tudo isso que vocês estão proporcionando, coisas que eram muito diferentes de onde eu estava, né? Enfim, que bom. E aí, quando a gente fala no tema saúde mental, qual é o papel de cada indivíduo no cuidado consigo mesmo? A gente falou aí das organizações, mas qual é o papel de cada pessoa consigo mesmo? Eu sempre digo que o cuidado mais importante, independente da sua função, é você conhecer seu limite. Você conhecer seu limite, lidar, e o processo de consciência também, né? Você ter consciência de que você precisa pedir ajuda. Você ter consciência de dizer, Maiara, hoje eu não estou bem. Hoje eu não consigo entregar aquele relatório que você me pediu. Me dá um espaçozinho maior de tempo, daqui a um dia, mais até sexta-feira, até terça-feira, porque isso vai gerar uma responsabilidade, né, de que eu vou assumir meu compromisso, mas eu estou lhe colocando a minha vulnerabilidade. E compreender o limite, ter esse processo de consciência, eu acho que isso precisa passar por cada pessoa, por cada colaborador. Mas a pessoa só consegue falar se tiver segurança psicológica. Eu acredito que as pessoas elas precisam também olhar para a sua saúde, observar o que o seu corpo expressa, né, como uma forma de autocuidado. Então, se eu estou muito estressado, como eu falei, fazer uma atividade física é importante, né, e nem sempre você precisa custear, pode fazer uma caminhada que é gratuita, que já resolve. Você pode falar, ir para uma terapia, né, participar de um plantão psicológico que está sendo ofertado, que ali também é você cuidar de si, é você sinalizar para o seu gestor quando você não está bem, porque isso mostra que aquele ambiente é um ambiente de confiança, e também fazer um check-up anual, né? Então, acho que é muito importante, porque muitas pessoas às vezes ficam com a energia baixa e é falta de vitamina, né? Então, são coisas simples de autocuidado mesmo que a gente precisa fazer, né? Principalmente quando a gente passa dos 35 anos, que a gente começa a precisar fazer reposição de vitamina D, ferro, e outras coisas. Então, eu penso que realmente é um amor próprio, né? Cada pessoa precisa se amar, saber que ela está naquele ambiente, né, para sobreviver nem sobreviver não, para que ela possa realmente suprir as suas necessidades básicas e através daquilo ela possa realizar os seus sonhos, mas ela também precisa se amar, precisa olhar para dentro de si e buscar aí esses apoios. E fazer a parte dela. Exatamente, e nem tudo tem custo, como a Cássia trouxe aí, né? Uma caminhada aí na praia. Na praia. Vai na praia, só escuta ali o movimento, o barulho das ondas, né? Aquilo ali já revigora. Faz uma meditação, muito, a meditação. Sim. Então, existem meios, existem caminhos, né? Propícia, né? Em nossa cidade. Bota ali um vídeo do YouTube, ele com a meditação. Até a menina fez uma meditação comigo, 5 minutos, né? Comigo e com outros líderes. Ela tava cochilando. Eu tava cochilando e várias pessoas se emocionaram, né? Com aquele momento de reconexão. Então, realmente, nós temos muitas formas de autocuidar. Basta querer. Você falou algo muito importante, né? Tipo, perceber o seu corpo, né? A gente fez uma prática muito voltada também para sentir o corpo, e você falou, agora eu lembrei que a pessoa parar, escutar uma música e sentir a pressão do corpo, ela já se emociona. Exatamente. Porque não tem na rotina esse hábito, né? De se perceber, de entender tudo que vai ali sobrecarregando esse corpo, e o corpo ele fala, né? Exatamente. A música, eu sou suspeita a falar porque eu amo música, e pra mim é terapêutico também escutar música. Eu também sou né? assim. Bom. São 40 minutos pra ir, 1 hora pra voltar pra casa, então haja música, e ali é o momento que eu vou oração, vou me conectando comigo mesmo. Tem hora que é o sertanejo, tem hora que é o gospel, e assim vai indo, vai dependendo muito do mood do dia, né? Mas é um momento de meditação, de eu conversar comigo mesma. Exatamente. E chegamos ao fim do nosso Pode Ser Box. Gente, que pena. Foi rápido demais essa conversa. Verdade. Mas eu acredito que foi muito rica, deixou muitas dicas, né, de ações, de cuidados que a gente precisa ter, e o retorno de tudo isso. E claro, agora eu quero abrir um espaço para as nossas convidadas, deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Toda vida começa por mim, né? Não quebra a sequência, não. O final, Vamos na né, Cássia? sequência. Exatamente. O que eu quero dizer é que saúde mental
é o ponto mais importante hoje, não só em relação a essas questões de cobrança, mas devido ao processo de aceleração da vida, né? Hoje, eu digo sempre isso, nosso cérebro ele continua sendo o de muitos anos atrás. Nós não evoluímos ainda, né, numa linguagem evolutiva, de acompanhar essa aceleração do mundo. Então, sim, nós precisamos de pausas, nós precisamos olhar para o nosso corpo, nós precisamos sentir. Se eu pudesse classificar um verbo, seria esse. Nós precisamos sentir. Falar de cuidado é falar de olhar para o futuro da organização, é falar de um cuidado genuíno, de gerar valor agregado para as pessoas, fortalecer uma cultura, né? Então, como eu falei, pessoas felizes, elas produzem mais, elas entregam resultados mais satisfatórios. Então, é importante a gente olhar para os nossos liderados e cuidar, não como só para pessoas que vão fazer produtividade, mas sim com um cuidado genuíno, né, de quem deseja ali crescer e trazer mais pessoas para dentro da organização. Muito bem. E agora a gente encerra aqui esse episódio. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Obrigada, essas duas preciosas. Foi muito bom o bate-papo aqui com vocês. Foi maravilhoso, né? O contexto, toda a experiência de vocês nesse momento, falando aí sobre saúde mental. É algo relativamente novo, de fato, no mercado, mas a gente vem aí, antes mesmo de NR1, né, ser lei, vindo trabalhando aí esse tema no Centerbox, e é muito prazeroso ver a evolução, como eu disse para vocês. E você que ainda não nos segue, não deixa de nos acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube e no nosso Instagram, @RH Grupo Centerbox. Eu espero vocês no nosso próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.